Ei, gente, boa noite. Vamos ler a Bíblia no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 1. E nós vamos ler os versículos de 4 a 6. Obrigado. Daniel, capítulo 1, de 4 a 6, diz assim: Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E nesse capítulo 1, bem como ao longo de todo o livro do profeta Daniel, nós encontramos eles e neles marcas de uma geração muito jovem e cheia do poder de Deus. Em Daniel, em Ananias, em Misael e em Azarias. A série The Chosen, ela resgatou diante dos nossos olhos o que nós facilmente não percebemos com a leitura das Sagradas Escrituras. Os 12 discípulos que foram chamados por Jesus, eles eram extremamente jovens. O imaginário popular não tem essa compreensão. Nós não conseguimos vê-los como alguém ou como pessoas extremamente jovens. Dificilmente você e eu, ou qualquer liderança religiosa, escolheria pessoas para algo tão grande, numa faixa etária tão pequena. Os estudiosos da Bíblia nos ajudam a perceber isso em um relato muito importante, quando Jesus é abordado sobre impostos. E eles até perguntam se eles não pagariam os impostos. E Jesus é questionado se deve ou não pagar impostos. Essa passagem é conhecida pela resposta que Jesus dá, pedindo para trazer uma moeda, perguntando de quem é a figura que está na moeda. E quando eles respondem que é de César, essa frase é conhecida até por quem não lê a Bíblia. Jesus diz: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. A resposta foi: nós vamos pagar impostos. Aí ele vira para Pedro e diz: aqui bem próximo a gente está passando agora um peixe. Você lança um anzol e pega esse peixe. Você vai abrir, tem dentro dele um valor financeiro suficiente para pagar o meu e o seu imposto. Pedro faz isso, retira o peixe, abre, tinha um estáter lá dentro, e aquele valor era suficiente para pagar o imposto de 2 pessoas. Ouça isso. Esse texto significa que dos 13, apenas Jesus e Pedro tinham acima de 21 anos. Dos 13, apenas os 2. Os impostos eram cobrados das pessoas físicas naquele tempo, apenas das que tinham acima de 21 anos. Agora pense, André, Tadeu, Tiago, João, todos eles. The Chosen resgata isso diante dos nossos olhos. Na nossa leitura, nós não percebemos que o grande apóstolo Paulo era muito jovem quando ele foi chamado. Nós não percebemos isso. Dos 27 livros que tem na Bíblia, ele escreveu 13. Quando foi chamado, ele era muito moço. O capítulo 8 de Atos relata isso num pequenino versículo que os nossos olhos não conseguem enxergar numa leitura rápida. Quando Estevão acabou de ser morto, um diácono cheio do poder de Deus e que foi morto, ele foi julgado e morto por heresia. A lei permitia o apedrejamento, e quem liderava o apedrejamento, diz a Bíblia, e as roupas daqueles que mataram Estevão
foram lançadas aos pés de um jovem chamado Saulo. No capítulo seguinte, no 9, Jesus está chamando ele. Talvez os nossos olhares não sejam capazes de olhar para os mais novos que estão aqui nessa noite e colocar nas mãos de vocês grandes obras, grandes sonhos, grandes planos e muito poder. Mas o Senhor Jesus é capaz de fazer isso. E que bom que Ele é capaz. E que Ele faça isso com muitos de vocês. Ele não vai esperar vocês envelhecerem para conversar com vocês. Ele não vai esperar vocês se casarem para derramar o poder dele sobre vocês. Ele não vai esperar ou precisar que vocês terminem cursos de faculdade para que Ele apresente para vocês grandes projetos. Assim como Ele buscou os discípulos, assim como Ele buscou Paulo, Ele está buscando cada um de vocês. Daniel, Misael, Ananias, Azarias, eles eram muito jovens. Muito jovens. Eram cheios do poder de Deus. Em condições adversas. Sua nação foi invadida. Possivelmente os seus pais foram mortos. Eles foram levados cativos para a Babilônia. E eles continuaram agarrados em Deus. No texto que lemos, é importante perceber que não foram somente os 4 levados para a Babilônia. Foram levados vários. Todos Israel. Mas dentre eles, somente 4. Que nessa noite seja bem mais do que 4, no nome de Jesus. No texto, apenas 4. No texto que lemos, apenas 4. Ananias, Misael, Azarias e Daniel. Quais são as marcas que eles têm? Que vocês precisam ter para que muito do poder de Deus flua através de vocês. Agora, com 16, agora, com 17, agora, com 18, agora, com 19, 20, 21, 22. Essas marcas nós vemos no próprio texto. Uma delas, versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Essa marca é a marca da pureza. Vocês mais novos precisam receber esse carimbo do céu. Vocês precisam manter essa tatuagem divina no ser, na alma de vocês. O nome dela é pureza. Não se contaminar é não se sujar, de jeito nenhum, em hipótese alguma, em nenhum lugar, por nada. Não é tão simples e tão fácil assim mantê-la, guardá-la, segurá-la. Mas se vocês conseguirem, vocês serão cheios do poder de Deus. No caso deles, a contaminação estava vindo por meio das refeições que eles receberiam. Eles seriam submetidos a 3 anos de um treinamento, de uma capacitação, de um teste, que aquele império sujeitaria todos os israelitas que foram levados para lá. Apenas 4 resolveram não se contaminar. Quando foi passado diante deles tudo o que aconteceria, e eles viram que toda a comida que tinha as carnes e as iguarias, e toda a bebida, estava extremamente envolvida com os deuses, os ídolos, os demônios da Babilônia.
Aí eles resolveram não se contaminar. Eles tinham uma convicção de que aquilo contaminava, de que aquilo sujava, e decidiram não tocar naquilo, e não tocaram. Pureza não é uma marca que eu tenho para minha esposa. Pureza não é uma marca que eu tenho para os meus filhos. Pureza não é uma marca que eu tenho para a igreja onde eu sou pastor. Pureza é uma marca que eu tenho para Deus. A motivação da pureza é Ele, é a sua santidade, é a sua glória, é o seu poder, é o seu sacrifício, é o seu amor. Sempre que você e eu conseguirmos mirar todo o nosso esforço de pureza em Cristo, nós vamos conseguir. Mas se você resolver entregar isso para o seu pai, ou ser puro pela sua mãe, ou ser puro por uma igreja, dificilmente você vai manter isso por muito tempo. Daniel, Ananias, Misael e Azarias não tinham mais os seus pais, eles não tinham sua terra, eles não tinham os cultos, mas eles tinham Deus dentro deles. Em plena Babilônia, tiveram força e condição de não se sujar. Tenho 4 filhos. Eles cresceram ouvindo a gente conversando e dizendo que no assunto pureza eu nunca poderia ajudá-los. A gente cresceu conversando isso. Eu disse para eles desde pequeno que a pureza do papai eles não podem ajudar. Ou é algo que eu faço, ou é algo que vai ficar sem fazer. Por isso o texto diz: resolveu Daniel firmemente não se contaminar. Ananias, Misael e Azarias resolveram também. Que o Senhor te ajude a resolver isso na sua história. Que o Senhor te ajude a ver o que contamina você. Não com uma lista de pode e não pode dado pelos homens, mas pelo seu próprio Senhor. Que Ele te ajude a ver o tanto que aquilo suja. E que o Senhor te ajude a não tocar naquilo. Assim como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Alguns de nós aqui mais adultos estamos conseguindo andar na pureza de um tempo para cá, porque lá atrás a gente foi muito menino porquinho, a menina porquinha. A maioria de nós carrega histórias terríveis que foram mudadas pelo sangue do Senhor Jesus. Ah, se não fosse o sangue, nós aqui, adultões, sabemos que seria muito difícil. Vocês estão com uma chance de ouro, que nós não podemos voltar. E talvez foi exatamente por isso que um número muito grande de nós adultos tem vivido uma história de fé sem nenhum poder de Deus. Que vocês vivam uma história melhor do que a nossa no nome de Jesus. Que muito da glória de Deus, que não conseguiu ser trazida pela nossa geração, que seja trazida pela geração de vocês no nome de Jesus. Que muito da transformação de Deus em cidades, em nações, que não conseguiu acontecer na nossa geração, que aconteça através da vida de vocês no nome de Jesus. Que vocês sejam médicos melhores do que nós fomos. Que vocês sejam juízes, promotores e advogados melhores do que nós fomos. E nós, eu estou dizendo, nós os crentes. Que vocês sejam contadores, vendedores de carro, chefes de corporação militar, mais puros do que nós fomos, em nome de Jesus. Vocês vão levar para lá o poder de Deus.
que muitos de nós não conseguimos levar. Que vocês sejam pastores melhores do que nós. Que as orações de vocês tenham mais poder, sinais e prodígios do que a nossa oração. Vocês só precisam ter a marca da pureza. Que resolveram firmemente não se contaminar. Seja em questões sexuais de virgindade, seja em questões escolares, com colas e plágios, seja o que for. Que vocês resolvam firmemente não se contaminar. As marcas que nós encontramos neles são pureza. Versículos de números 9 e 10. Daniel, ele conseguiu misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Ao ponto de Aspenaz conversar com Daniel, versículo 10, e dizer assim: Daniel, tenho medo do meu senhor, Nabucodonosor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, você me pede isso agora, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os demais jovens, que vão comer o que você não quer comer, que vão beber o que você não quer beber, e assim colocaria em perigo a minha cabeça. É impressionante como que Daniel conversa com Aspenaz, chefe dos eunucos, mesmo Daniel sendo um escravo, um foragido, que consegue a simpatia de alguém que é para comandá-lo, que é para escravizá-lo. Simpatia é marca de uma geração muito jovem, cheia do poder de Deus. Simpatia é uma impressão agradável. Simpatia é uma disposição favorável a você. Simpatia é afinidade, simpatia é similitude no sentir e no pensar que aproxima duas ou mais pessoas. O poder de Deus vai inclinar pessoas a vocês. O poder de Deus vai favorecer decisões ao respeito de vocês. Aspenaz para ouvir, Aspenaz conversa. Aspenaz fala de seus medos. Quando que alguém num poder superior acima de um escravo vai falar dos seus medos? Tenho medo, Daniel. O nosso Senhor Jesus é maravilhoso, Ele atrai pessoas. Os primeiros cristãos lá em Atos dos Apóstolos dizem que eles contavam com a simpatia de todo o povo, porque havia muito poder de Deus sobre eles. Que tenha mais poder de Deus sobre vocês do que existiu sobre nós. Corações serão inclinados a vocês. Eu experimentei isso uma vez, quando pastor em Coronel Fabriciano. Eu era muito jovem. Logo que eu cheguei para aquela igreja presbiteriana, chegou uma carta da prefeitura na igreja onde eu era pastor, convidando o pastor da igreja para uma reunião de pastores que haveria na cidade. Pedi à secretária para que me lembrasse da data, e no dia correspondente eu fui. Cheguei lá, tinham apenas 16 pastores da cidade inteira. Eu tinha 27 anos. E o secretário municipal da cidade disse que Timóteo tinha um conselho de pastores, e Patinga tinha um conselho de pastores, e o Coronel Fabriciano não tinha. E ele disse: vamos criar um aqui. Aí nós, os 12 que estávamos ali, somente eu da presbiteriana, tinha um pastor da igreja batista, o das demais igrejas, e nós conversamos, e ele disse: vamos marcar na próxima semana, para que possamos fazer uma eleição. Voltei na outra semana, nos assentamos, e o pastor foi para o quadro e disse: vamos começar por presidente. Vocês querem nomear alguém? Aí um pastor de uma outra denominação, que eu não conhecia, apontou para mim e falou assim: eu quero indicar o Fábio.
para ser presidente. Eu já ia dizer que não, porque eu tinha chegado na igreja em janeiro e aquilo era fevereiro. E eu era de Belo Horizonte, eu não conhecia Fabriciano. Mas é como se o Senhor me dissesse assim: fica quieto. Aí me elegeram presidente. No ano de 2001, eu reuni eles e falei assim: vamos fazer pelo menos 3 movimentos. Vamos fazer uma blitz da paz aqui no Vale do Aço. Eu vi algo parecido assim lá em Contagem, quando eu estava de Belo Horizonte. Vamos fazer a nossa caminhada no dia 7 de setembro, juntamente com a cidade. E vamos fazer um evento aqui na avenida. A gente traz a Scania da Lagoinha. Cristo é a resposta, e aquele pessoal nos ajuda. Aí nós fizemos os 3 eventos. Eu estou te contando isso porque a Blitz da Paz, ela precisava da polícia militar para nos ajudar, para que ela tivesse o mesmo impacto que teve na região de Contagem, onde a polícia militar nos acompanha como crentes, e nós levamos água mineral para doar para todos os carros que eles pararem, e entregarmos folhetos e outros souvenirs com textos, e orar com quem quisesse. Aí para isso eu precisava conversar com o comandante de polícia da região. Marquei para ir conversar com ele. Alguém me disse assim: você não vai conseguir, ele é um representante espírita. Eu fui conversar com ele, o tenente daquele lugar, e quando eu cheguei ele estava sentado. Ele olhou para mim, me recebeu e disse assim: eu estava esperando um pastor mais velho. E eu disse assim: e o que o senhor vai fazer com o mais novo agora? Ele disse: eu vou te cumprimentar. E eu disse: pode ser com um abraço? Ele levantou e me abraçou. Quando ele me abraçou, eu disse: eu posso apertar um tenente de polícia num abraço? Ele disse: claro que pode, pastor. Eu abracei, nós nos assentamos, e aquele homem fez tudo o que eu pedi. Tudo. No dia, ele quis estar conosco. Perguntou em quais pontos eu estaria. Eu falei, e ele ia lá nos pontos. E quando eu via, eu dizia: e aquele abraço? Ele me abraçava. Simpatia. Que Deus marque vocês no nome de Jesus. Para o Aspenaz conversar com vocês. Para o Aspenaz favorecer vocês. Que vocês sejam mais simpáticos do que a nossa geração conseguiu ser. Que o coração dessa geração seja inclinado a vocês no nome de Jesus. Como foi com Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Uma terceira marca a gente encontra nos versículos de número 11, 12 e 13. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, ele precisava também conversar com esse: aquele que estava encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Versículo 12, ele disse: experimenta por 10 dias, que nos deem somente legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos outros jovens que vão comer e beber o que nós não vamos tocar. E segundo vires, age conosco. Se estivermos mais abatidos, então não conceda o que pedimos. Mas se estivermos fortes, de semblante forte, nos permita beber água e comer legumes durante os 3 anos do treinamento. 10 dias. O cozinheiro-chefe aceitou, o Aspenaz já tinha aceitado. E eles apresentam essa marca que nós precisamos muito como discípulos de Jesus, que é a marca da coragem.
É preciso ter coragem para manter postulados de verdade. É preciso ter coragem para responder perguntas que nos fazem acerca de quem somos, acerca do que já fizemos, acerca do que nunca fizemos. É preciso ter coragem para falar sem falar para dentro, sem precisar gritar, mas conversar sem medo de que 2 ou 3 ouçam que nós nunca fizemos aquilo, que nós não vamos fazer aquilo outro. E quando alguém perguntar, é porque você é crente, você vai dizer, é porque eu amo o Senhor Jesus. É preciso ter coragem para dizer que vai se relacionar sexualmente somente no casamento. É preciso ter coragem para dizer que nunca namorou ninguém. Coisas aparentemente tão simples. Preciso ter coragem. Pensa só. É preciso ter coragem para dizer que não, eu não quero xerox, eu vou estudar. É preciso ter coragem. Daniel teve, Ananias teve, Misael teve. Que vocês tenham muito mais coragem do que a nossa geração teve. Que vocês sejam mais corajosos do que nós fomos. Muitos de nós falhamos pra caramba. Que vocês sejam melhores do que a gente no nome de Jesus. Coragem. O Senhor conversa assim com Josué: seja forte e seja corajoso. Não tenha medo de ser ridicularizado. Não tenha medo de ser zoado. Não tenha medo de ganhar menos. Não tenha medo de perder a promoção. Não tenha medo, porque às vezes nós temos que ter coragem para fazer o que tem que ser feito, porque nós sabemos que se fizer o que tem que ser feito, nós vamos perder outra coisa. Às vezes nós somos avisados, e a gente tem que ter coragem para dizer, vai ser assim. Que o Senhor ajude os mais novos e os mais velhos também. Ajude a cada um de nós, com coragem, para falar a verdade com coragem, para fazer desafios como esse. Experimenta legumes e água, porque Daniel, Misael, Ananias e Azarias identificaram que eram os únicos alimentos que não estavam contaminados no contexto deles. Que o Senhor te ajude a examinar aquilo que está sujo no seu contexto, e que você tenha coragem para manter isso longe de você, no nome de Jesus. Longe de suas gavetas, longe de suas agendas, longe de suas assinaturas. Você e eu. Os homens mais adultos, você que trabalha viajando, às vezes você tem que ter muita coragem para resistir seduções que são feitas nessas viagens que você vai, nesses lugares que você vai. Para manter ali com coragem o compromisso, o pacto, a aliança que você tem com uma dona que ficou lá na cidade. Tanto você quanto eu que estou aqui na plataforma, lendo o texto e chamando você para ter coragem. Quantas marcas serão? Eu nem te falei quantas, não você ia ficar assim, meu Deus, 12? Meu Deus, 21 marcas, ele ainda está na terceira. Pureza, simpatia, coragem. Serão quantas? Não vou te falar também. Quarta, suspense. Versículos 14 e 15. Diz assim: ele atendeu e os experimentou por 10 dias. Versículo 15, no final dos 10 dias, a aparência dele estava melhor do que a dos outros. Eles estavam mais robustos do que todos os outros jovens que comiam das finas iguarias do rei. Essa marca aqui atende pelo nome de beleza. Uma geração muito jovem
e cheia do poder de Deus, têm uma beleza inigualável. Eles carregam consigo uma beleza que não pode ser construída por academicismo nenhum. Normalmente a beleza que Deus coloca em mim e em você, ela difere em muito da beleza dos homens. Mas quando é pesada na balança, a beleza de Deus sempre é melhor. Tem textos na Bíblia que dizem assim em Provérbios: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme a Deus tem uma beleza maior. Independentemente da cor do seu cabelo, dos seus olhos, da altura do seu corpo, essa beleza estava neles. Ela era perceptível. Eles estavam mais robustos do que os outros jovens todos. E olha que essa beleza veio pelo ato e pela coragem de não se contaminar. O poder de Deus não apenas vai fluir através de nós, coisas gloriosas, mas vai fluir em nós. Vocês terão vidas, casamentos, filhos, alegrias e paz maiores do que a nossa. Vocês terão histórias mais lindas do que as que nós estamos tendo e vivendo. Vocês verão que o padrão de beleza de Deus coloca diante dos nossos olhos e diante dos olhos das outras pessoas algo que é muito acima da estética. Eles estavam mais belos. E assim os 10 dias se prolongaram por 3 anos e eles mantiveram essa marca na história deles. Eu nasci de novo aos 19 anos de idade, fui menino porquinho até esse tempo. E em uma década aconteceu tanta coisa na minha história que com 29 anos eu era pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. E eu estava voltando para a cidade de Belo Horizonte no ano de 2002. Transferi o meu título de eleitor para Belo Horizonte, porque tinha eleição presidencial naquele ano e eu queria participar. E logo que eu transferi, chegou em minha casa uma carta do Tribunal Regional Eleitoral dizendo: parabéns, você foi escolhido para ser presidente de uma sessão eleitoral. Aqui diante de Deus, a filmagem celestial mostra essa cena. Eu estava na caixinha do correio, do lado de dentro da minha casa, eu peguei a carta, eu olhei para a carta e falei assim: Deus, eu repreendo isso aqui em nome de Jesus. Como é que o Senhor deixou um negócio desse acontecer comigo? Aí vai eu para o treinamento desse negócio, gente, e o povo me falando assim: tem os benefícios. Se tiver segundo turno, você vai ter 2 folgas. Eu falei: nem 10 folgas é benefício num negócio desse? E depois que eu vi o treinamento, nem 15 folga. A hora que eu tinha que chegar, e eu que comandava todo mundo, secretário, segundo secretário, eu que tinha que chegar às 5 horas da manhã, você tem que ver as confusão que é, ficava os vales na minha mão, aí vai eu lá treinar. Aí quando acabou o treinamento, foram 2 encontros, eu muito chateado, aí sai o lugar onde eu ia ser o presidente da sessão, a escola que eu estudei a vida inteira. Eu disse assim: o que o senhor está querendo com isso? É como se eu ouvisse assim: eu só quero te mostrar como você estaria se você não estivesse comigo. Antes do dia, eu já tinha entendido o que ele tinha me falado. E foi tão pouco tempo, foram só 10 anos. Eu tinha 29 anos. Quando eu peguei o documento eleitoral com o nome de todo mundo, e eu fui passar, eu peguei tudo primeiro, antes de todo mundo. Dos 277 que tinham na minha zona eleitoral, grande parte deles era a turma que estudou comigo.
Aí no dia da eleição, eu não sei se mudou isso hoje, mas assim, você chega no colégio, você vai receber a urna eleitoral no ônibus, e depois você vai entregá-la para o ônibus quando acabar tudo. É no ônibus lá, com um policial militar olhando e tudo. Não, gente, eu fiquei todo pomposo. Eles falaram comigo assim: no dia da eleição, você, presidente eleitoral, é autoridade naquele lugar. Você pode dar ordem à polícia militar. Eu falei assim: eu estou gostando agora eu estou gostando. Agora eu estou gostando. Aí você pega do ônibus e você vai até o salão onde está todo mundo. Aí na hora que você chegar, você entra, eles vão ver o número da sua urna, e todo mundo que é da sua seção, o vice, o secretário, eles vão levantar e vão atrás de você. Se não mudaram, era assim. Aí eu peguei no ônibus, entrei num salão lá do colégio, onde estava todo mundo. Aí na hora que eu entrei, que eu mostrei, vieram 5 atrás de mim. Entramos numa sala, coloquei a caixa no chão e falei assim: muito prazer, meu nome é Fábio, o presidente dessa sessão. Cada um de vocês fala o nome e diz qual que é a sua função. Meu nome é fulano, 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 fulano. Então vamos começar. Eu disse assim: eu era autoridade, não é verdade? Antes da gente começar, vamos dar as nossas mãos e vamos fazer uma oração. Comecei a orar. Terminei no nome de Jesus, amém. Agora vamos abrir a caixa. Aí estamos abrindo, tirando. Você cola isso aqui no chão, que nós vamos passar por baixo o fio. Você leva esse mapa aqui e coloca lá fora, lá atrás. E aí, o presidente aqui das notas, aí na hora que nós estamos aqui, chegou uma perto de mim e falou assim: você é evangélico? Aí quase que eu falei assim: câmbio, evangélico, boi na linha, boi na linha. Grande parte dos meus amigos e amigas que passaram não me reconheceram. E eu conhecia todos eles. Os que me conheciam, passavam, olhavam: Fabinho? É o Fabinho? Aí sou eu mesmo. Vem cá, dá um abraço no presidente. Não, velho, você está na capa. Lá em Belo Horizonte, está na capa é um elogio. Que você está magro. Eu não pedi essa capa até hoje, aleluia. E já fiz 51 anos. Gente, os meus amigos estavam muito detonados. Nossa, foi só 10 anos. A moça mais bonita da escola, meu Deus do céu, ela caiu da laje. Nossa, agora ninguém queria. E foram só 10 anos. Imagina se ele me leva naquela escola, agora que eu estou com 51, já passaram mais 22. A beleza que está em mim, ela não é minha, ela é do Senhor. E se a gente for conversar, a beleza vai só aumentando. Você casou, Fabinho? Você tem filhos? A beleza só vai aumentando. Louvado seja o nome de Jesus. Que o Senhor marque vocês nessa noite. Pronto, a última marca, já está bom. Foi só 5, está vendo? Foi rápido, né? Não, nem tanto, né? Só 5. A gente viu. Cadê o irmão que estava tocando violão? Vem cá, meu irmão, dedilha o violão que a gente já vou para a quinta e já vou orar. Pureza, simpatia, coragem, beleza. E a última marca de uma geração muito jovem e cheia do poder de Deus. Que Daniel, Misael, Ananias e Azarias, hoje, 2024, em Governador Valadares, sejam muitos de vocês no nome de Jesus. Danielas, Ananoas, Azaroas, Misaelas ou Misaloas, é menino e menina. Ó. Então o rei, versículo 19,
falou com eles, e entre todos, depois de 3 anos, quando terminou o teste com todos os judeus, não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Versículo 20: em toda a matéria de sabedoria, de inteligência, sobre que o rei fez perguntas, achou-os 10 vezes mais doutos do que todos os magos, encantadores que havia em todo o seu reino. Quando terminou os 3 anos, o Nabucodonosor viu que eles estavam muito superiores a todos os demais israelitas. Chamou os seus magos e os seus encantadores para que as perguntas continuassem. E Daniel, Ananias, Misael e Azarias, a cada pergunta, a cada prova, a cada tarefa, eles 10 vezes mais acertavam, respondiam, superavam todos os testes. E não era um exibicionismo, era somente uma resposta ao que estava sendo perguntado. Não era uma demonstração de habilidades, era só uma manifestação dos talentos que cada um tinha no que era colocado diante deles. O nome dessa marca é sucesso. O português não ajuda essa palavra, mas essa palavra é bíblica. Sucesso não é a palavra do português. Sucesso é alguém que é bem sucedido. Isso está lá em Josué, isso está lá no Salmo 1. É a mesma palavra. Ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz. Sucesso. Ele é bem sucedido. O Josué capítulo 1, são os versículos 7 e 8. Então somente tenha cuidado de ouvir todas essas palavras que eu te falo, lendo e meditando de dia e de noite, juntando os 2 versículos, não desviando nem para a direita e nem para a esquerda, porque assim você será bem sucedido em tudo quanto fizerdes e por onde quer que andares. O sucesso de Deus em sua vida é o poder de Deus através de você, fluindo os seus dons e os seus talentos. A nossa nação brasileira é muito carente de mentes brilhantes cristãs, que muitas delas ou algumas delas estejam aqui nessa noite no nome de Jesus. Mentes brilhantes cristãs, que têm uma caminhada acadêmica muito bem sucedida. Que Deus faça do seu nome acadêmico o nome mais alto de governador Valadares, em nome de Jesus. Nas próximas décadas, se eu estiver vivo, você vai me contar, e não vai ser uma exibição sua. Você só vai dizer, talvez com lágrimas nos olhos: pastor, foi 2024, o senhor disse isso, e hoje, nesse curso universitário de Valadares, Deus me colocou como a maior referência nessa cidade. O Senhor te levante. Lá na nossa igreja tem um jovem terminando o ensino médio. Ele quer fazer física quântica. Ele já olhou com a faculdade de São Paulo, tem parceria com a Alemanha, que é o país mais desenvolvido em acelerador nuclear. Olha onde o menino quer ir. A avó fala assim: eu não consigo nem conversar com ele. Olha o nome da fera: Isaac. Que o Senhor levante Isaac em nome de Jesus. Que diante das demais mentes brilhantes ele seja encontrado 10 vezes mais. Em cada resposta, em cada cálculo, em cada invenção. Muitos da nossa geração não conseguiram ser levantados como Deus quer levantar vocês. E olha que alguns de nós, Deus até tentou. Que Ele levante vocês com sucesso, bem sucedido em tudo quanto vocês fizerem, no nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé?
Aí a gente ora e o pessoal encerra ali. Vamos cantar uma vez só. Eu perguntei assim: você está cantando, está tocando junto ao poço? Estava eu quando um homem judeu. Tem essa letra ali em cima ali? Será que tem? Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outra fonte. Tem essa letra? Eu estou pedindo a letra porque se eu começar a cantar aqui eu vou precisar. Aí eu procurando no Google aqui, ó. O Google converteu, gente. Aleluia. Ele sabe as letras dos louvor tudo. Ó, enquanto a gente canta uma vez só. Achei. Enquanto a gente canta uma vez só. Aí você fica cantando aí no banco, lendo a letra ali. Se você não sabe, a gente vai aprender junto. Aí, quem quiser orar aqui na frente, sai do seu lugar e vem cá pra gente orar. O que você vai orar aqui na frente? Se você falar assim: eu quero essas marcas. Eu quero receber essas marcas na minha vida. Todas elas. As 5. Pureza, simpatia, coragem, beleza e sucesso. Vai lá que Deus ouve a nossa oração. Você está feito. Vai lá que Ele está animado com nós hoje à noite. Vira para os anjos e fala assim: você está feito. E a nossa geração também, no nome de Jesus. Que o Senhor levante vocês no meio acadêmico, que o Senhor levante vocês na estrutura de saúde dessa cidade, que o Senhor levante vocês na política dessa cidade, no nome de Jesus. Que o Senhor levante vocês no judiciário, que o Senhor levante vocês nas forças policiais, militares, civis, que o Senhor levante vocês na engenharia, que o Senhor levante vocês onde vocês estiverem. E nós adultos, Deus dá uma levantada na gente também, amém?